nós possamos nos colocar em um grande círculo, todos nós, todos de mãos dadas, todos com o mesmo objetivo, todos ainda com dificuldade, mas contando com o auxílio uns dos outros. Juntos temos mais força, juntos temos mais coragem, juntos conseguimos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, com a certeza que seremos amparados por aqueles que estão ao nosso lado, que nos auxiliarão quando cairmos e que contarão com o nosso auxílio quando precisar. Entre nós, entre cada um de nós, existe o nosso irmão maior, que nunca nos abandona, mesmo quando acreditamos estar sós. E desta forma, de mãos dadas, como amigos e como uma família, agradecemos ao Pai Maior por essa oportunidade, a oportunidade de aprendermos mais um pouco, a oportunidade de compreendermos quem somos e, principalmente, quem poderemos ser. Que assim seja. Boa noite novamente a todos vocês. Bom, então hoje a gente vai continuar conversando sobre os ensinamentos, que nós recebemos de Jesus, alguns dos ensinamentos, porque foram inúmeros, e como nós conseguimos, como nós temos a capacidade de colocá-los em prática hoje. O que nós vamos conversar hoje é basicamente uma continuação do que foi conversado na última palestra, na quarta-feira. Então, aqueles que estiveram aqui na quarta-feira vão perceber que a gente vai continuar da mesma linha. Aqueles que não estiveram, não tem problema, porque a todo momento, se for necessário, a gente vai relembrar uma ou outra observação que foi colocada na palestra anterior. Mas todos os ensinamentos de Jesus, eles se complementam. Então, para quem assistiu uma palestra que seja uma semana atrás, não importa. Se nós estamos falando de ensinamentos cristãos, todos eles se complementam. Então, vocês vão observar que nós acabamos falando em todas as palestras, basicamente, a mesma coisa. Só que de formas diferentes, sobre uma visão diferente. Bom, antes de eu começar a falar em si, o nosso ensinamento ele vem da Bíblia. Então, eu queria ler com vocês o trecho, da Bíblia, de onde esse ensinamento foi tirado. Eu queria fazer algumas observações sobre esse trecho específico da Bíblia. E depois a gente vai conversar, sobre como nós podemos utilizar todos os ensinamentos presentes nesse trecho da Bíblia no nosso dia a dia. Okay? Então, esse trecho em específico, ele está em Mateus 25 e 31, de 25 a 31. Um pouco grandinho, mas eu vou ler rapidamente para que a gente consiga compreender. Então, fala mais ou menos o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, com todas as nações reunidas diante dele, e separará uns dos outros, como um pastor separa os cabritos das ovelhas, e colocará as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. E ele dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde, vós que haveis sido abençoados pelo meu Pai. Possui o reino que vos é preparado desde a origem do mundo. Pois eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era hóspede e me abrigaste. Estive nu e me vestiste. Estive doente e me visitaste. Estive na prisão e foste me ver. E os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou sedento e te demos de beber? Quando foi que te vimos desabrigado e te hospedamos? Ou nu
e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e fomos te visitar? E o rei responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que habéis feito tais coisas a um destes meus pequenos irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. E ele dirá em seguida àqueles que estão à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está aparelhado para o diabo e os seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Era hóspede e não me abrigaste, estava nu e não me vestiste. Estive doente na prisão e não vieste me visitar. Então eles lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, sede, desabrigado, nu, doente ou na prisão, e deixamos de te assistir? E ele responderá: eu vos digo em verdade, que todas as vezes que não deste assistência a um destes meus pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E então irão estes ao suplício eterno, e os justos à vida eterna. Bom, antes da gente falar exatamente, né, sobre, né, o tema específico da palestra de hoje, tem algumas observações que eu queria fazer sobre, né, esse capítulo da Bíblia, né, de Mateus. Primeira coisa, quando ele, né, Jesus se refere ao Filho do Homem, ele está se referindo a ele mesmo, né? Isso todos vocês já devem saber, mas aqueles que não estão, né, familiarizados com a Bíblia, Jesus, ele se coloca como filho de Deus, mas por várias vezes utiliza o termo filho do homem, ok? Então, ele estava falando dele mesmo. Então, tudo isso que estava sendo dito são palavras dele. Então, ele diz que teve fome e não foi alimentado, certo? E depois de né, todas as informações, todo esse trecho lido, ele diz que aqueles que estão à sua direita e que, portanto, o alimentaram, o deram, né, mataram a sua sede, eles herdarão o reino dos céus, e aqueles à sua esquerda, que não o fizeram, eles serão jogados ao suplício, ao sofrimento do fogo eterno. Antes da gente falar em específico, né, sobre a questão do alimentar a Jesus, né, que é o nosso tema, como que Jesus, que trouxe vários ensinamentos, e um deles, um dos mais conhecidos de vocês, e talvez um dos mais importantes, que é não julgar, ele estaria numa posição em que ele separaria os seus irmãos entre bons e maus, enviando os bons ao reino eterno, à vida eterna, e aos maus ao sofrimento do inferno. Alguém já parou para pensar que muitas vezes não parece fazer muito sentido? Ele diz que nós não devemos julgar. Então, de que forma ele nos julgaria como maus e bons e nos enviaria para o inferno ou para o céu? Isso é uma coisa que nós temos que raciocinar. Por quê? Porque, na verdade, quando Jesus, e não foi só nesse trecho da Bíblia, em vários trechos é colocado a questão daqueles que serão julgados e que herdarão o reino dos céus e aqueles que irão para o inferno. Em todas essas passagens, nós temos que entender que Jesus, ele falou aos seus seguidores da forma como os seus seguidores conseguiam compreender. Quando nós estamos conversando com alguém, vamos pegar o exemplo de nós aqui agora, né? Eu estou conversando com vocês. Então, digamos que eu soubesse falar uma outra língua, espanhol, italiano, que seja. Só que eu, conversando com vocês, e todos vocês só soubessem o português. Do que me adiantaria falar em outra língua com vocês?
A nossa conversa não teria sentido. Vocês não conseguiriam compreender o que eu quero dizer e, portanto, né, seria um tempo que seria perdido. Da mesma forma aconteceu com Jesus. Se Jesus chegasse aos seus seguidores e dissesse tudo o que precisava ser dito da forma real como é, será que efetivamente eles compreenderiam? Jesus simplificou ao máximo, usando alegorias, usando terminologias que eram familiares àquelas pessoas. E mesmo assim, elas tiveram dificuldade em compreender. Então, se ele trouxesse a verdade como ela é, não só eles não compreenderiam, como eles não conseguiriam colocar todos os ensinamentos, ou pelo menos tentar colocar os ensinamentos em prática. Então, sabedor dos limites que cada um daqueles irmãos que o ouviam tinha, o que Jesus fez? Trouxe o que era preciso ser trazido, o ensinamento, mas de uma forma que pudesse ser compreendida e que estes irmãos pudessem, ao menos, tentar colocar em prática. Então, quando Jesus fala em julgar os seus irmãos, em bons e maus, colocá-los à direita e à esquerda, dando àqueles à sua direita a vida eterna e àqueles à sua esquerda o inferno, na verdade, ele não estava falando dele, nem mesmo de Deus. Porque quem julga não é Jesus. Quem julga não é Deus. Quem julga somos nós. Então, quando nós nos deparamos com o momento em que tudo fica mais claro na nossa vida, e quando eu falo mais claro, eu estou falando dos nossos objetivos de vida, os nossos equívocos passados, quando nós temos a maior clareza de quem somos e quem estamos, o que geralmente acontece ao desencarnarmos, nós, em geral, assumimos essa posição de juiz. Somos nós que julgamos que somos bons ou maus. E somos nós que nos direcionamos a este céu e a este inferno. Porque são as nossas emanações que nos direcionam para esses ambientes. São os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. Então, quando, o indivíduo desencarna, Jesus não está o esperando para julgá-lo. Não existe um juiz que vai dizer você vai para o céu ou você vai para o inferno. Somos nós que fazemos isso quando colocamos a nossa mão na consciência e compreendemos. Talvez ainda não de forma tão ampla, mas temos uma leve compreensão dos objetivos que tínhamos e do que realmente fizemos. E aí, muitas vezes alimentando a culpa, acabamos nos direcionando a ambientes em que nos levam ao sofrimento, o que Jesus só podia explicar para aqueles que estavam lá, chamando de inferno. Então, eu queria que isso ficasse claro antes mesmo da gente conversar sobre o nosso tema. Por quê? Porque eu não quero que vocês tenham essa impressão, eu sei que a maioria de vocês já não tem, mas eu quero que fique claro na cabeça de vocês que Jesus não é um juiz. Nunca se colocou nessa posição. E, na verdade, ele sempre pregou o não julgamento. Então, ele estava falando do que acontece conosco quando nós percebemos as nossas ações, mas somos nós que vamos fazer isso. Não Deus, não Jesus e nenhum outro irmão que trabalhe em nome de Deus. Tudo bem? Bom, então, Jesus inicia, esse capítulo da Bíblia falando do momento em que nós
teremos essa consciência e nos julgaremos como os bons ou os maus. E ele coloca como critério desse julgamento o fato de não tê-lo alimentado, de não ter matado a sua sede, de não ter dado abrigo a ele. E aí, aqueles que se julgam bons se perguntarão: quando é que eu matei a sede de Jesus? Aqueles que se julgam não tão bons perguntarão: quando é que eu não matei a sede de Jesus? E ele responde que, na verdade, nós fazemos ou deixamos de fazer a ele quando fazemos e deixamos de fazer aos nossos irmãos. E isso, né, tem muita informação aí dentro e é muito importante que a gente veja com clareza. Por quê? Se nós acompanharmos, né, toda a trajetória de Jesus, Jesus sempre teve vários seguidores. Sempre houveram várias pessoas que o acompanhavam, que seguiam seus ensinamentos, que tentavam colocar em prática tudo o que ele ensinava. Mas Jesus nunca pediu por isso. Jesus nunca quis que as pessoas o vissem como, vamos colocar assim, alguém para ser adorado. Jesus nunca pediu nada para ele. Ele sempre pediu para os outros. E aqueles que seguiam Jesus e aprendiam com Jesus não só nas palavras que ele proferia, mas nos exemplos que ele dava. Por quê? Porque Jesus sempre fez pelo outro, muitas vezes deixando de fazer por ele mesmo. Então, quando Jesus diz que você mata a fome de Jesus, quando mata a fome de um irmão, isso mostra que nós temos que ter uma visão clara do que é ser cristão. Ser cristão não é apenas, eu não vou dizer que não é, mas não é apenas frequentar uma igreja cristã ou uma casa cristã. Ser cristão não é ter uma imagem, apenas ter uma imagem de Cristo, de Jesus Cristo em casa. Não é fazer orações para Jesus Cristo apenas. Ser cristão é ajudar o próximo. Só que muitas vezes nós esquecemos disso. Nós muitas vezes vemos Deus, Jesus, Maria como irmãos, né? O nosso pai e os nossos irmãos que tanto nos auxiliam e acabamos esquecendo de perceber que, de forma alguma, eles querem que nós passemos a nossa vida adorando a eles. Eles querem que nós passemos a nossa vida auxiliando a nós e a quem está ao nosso lado. Então, como foi falado na palestra passada, muitas vezes nós nos colocamos numa posição de somos religiosos, somos cristãos, somos seguidores dos ensinamentos de Jesus Cristo, porque nós estamos lá em oração, nós, né, nos dedicamos a uma casa de oração, mas lembre-se, não é por Jesus que nós temos que fazer. É pelos nossos irmãos. Já tive, Marcelo. Não estou dizendo que seja errado. Eu estou dizendo que não se resume a isso. Como foi falado na palestra passada, os rituais religiosos têm a sua importância e têm o seu porquê. Mas nós temos que compreender que ser cristão é muito além disso. Fala, Marcelo. Jeane, quando eu li o título da palestra, muitas perguntas vieram, né? A gente estuda um pouco. E você falando agora, me veio bastante coisa, assim, bastante questionamento. Eu vou te fazer um primeiro, assim.
Quando a gente fala muito sobre caridade, sobre auxílio, vem muito questionamento na cabeça sobre aquele auxílio que a gente vê, eu provavelmente já fiz na vida alguma vez, aquele auxílio sem a intenção própria mesmo do auxílio, da caridade, daquela caridade que a gente sabe que é caridade real, né? Então, eu fico imaginando, quando é que isso passa a ser real caridade, real auxílio desse que vocês trazem para a gente de fato, assim? Porque eu imagino que seja um 100%. Eu dar com a intenção mesmo de praticar a caridade, sabe? Porque toda vez que eu ouço isso, eu me sinto um pouco hipócrita. Quando eu lembro que um dia eu dei por dar alguma coisa, ou doei por doar alguma coisa. Entende? Então, assim, quando é que isso passa a valer de verdade? Eu acho que essa é a pergunta que eu quero fazer. Quando isso passa a valer de verdade na minha vida? Ou na vida de quem tiver esse questionamento? Antes de eu falar sobre isso, primeiro que isso não é hipócrita, né? Ser hipócrita é quando você cobra do outro que ele faça uma coisa que você não faz. E não estou dizendo que nem quando você diz que é para fazer. Porque muitas vezes você consegue aconselhar o outro a fazer uma coisa que você não consegue. Isso não é hipocrisia. Hipocrisia é quando você cobra que o outro faça uma coisa que você não consegue fazer. Se você faz a caridade por obrigação, se você faz a caridade para entrar nos padrões de um grupo, porque está todo mundo fazendo, ou por algo que você vai receber em troca, isso não é hipocrisia. Isso, na verdade, é o começo. Todos aqui já foram crianças. Todos aqui já passaram por vários estágios de aprendizado. Aprender a ler, aprender a andar, né? Aprender a fazer um monte de coisa. Quem aqui aprende a fazer uma coisa sem antes fazer por obrigação? Forçadamente, com uma cola na mão, vendo o que tem que ser feito. Ninguém aprende nada de uma hora para outra. Então, no começo, tudo é mais difícil. E você tem que se obrigar a fazer. Então, digamos que você queira mudar os seus hábitos alimentares. A partir de hoje, eu vou me tornar uma pessoa que me alimenta melhor. Vou ser mais saudável. Você vai fazer isso a partir de hoje por mero prazer e puro prazer? Se você não fazia isso até ontem, não. Provavelmente você vai sofrer alguns dias, semanas, meses, vai depender de cada um. Mas, dependendo, né, da sua persistência, com o tempo o seu organismo se acostuma, você se acostuma e você começa a ter prazer e a viver daquele jeito sem nem mesmo se lembrar de quando aquilo foi ruim para você. Então, é prática. Então, obviamente, nenhum de nós está em condições de fazer a caridade na sua plenitude. A caridade verdadeira. Aquela que você dá sem intenção nenhuma de receber nada em troca. Nenhum de nós está nesta condição. Porque mesmo quando nós não queremos algo material em troca, eu estou doando isso para esta pessoa, mas não quero nada em troca, você espera um agradecimento. Você espera que a pessoa fique feliz, você espera um bem-estar, você espera algo em troca. Você dá simplesmente sem pensar no que vai receber, como vai receber e se vai receber, é algo que nós ainda estamos buscando. Mas como que a gente vai alcançar isso? Primeiro, fazendo por obrigação. Então, não é hipocrisia auxiliar o seu irmão, mesmo que essa não seja a sua verdade absoluta. Eu estou fazendo porque dizem que é o certo, mas eu ainda não sei se é, estou fazendo por obrigação. Tudo bem. Se você quer fazer, faça. Um momento, isso vai ser parte sua. Então, isso é um processo. Nós aprendemos a fazer assim. Muitas pessoas começam a fazer caridade porque para se adequarem a um grupo de pessoas, começam para, às vezes, não ver mais aquela pessoa em sofrimento e não se sentir mal com isso. Tem vários motivos pelos quais a pessoa começa a fazer caridade. Depois de um tempo, ela vai começando a pegar gosto por aquilo, vai começando a se sentir bem,
vendo que aquilo tem um resultado bom para o outro e para ele. Então, isso vai mudando em cada um de nós. Quando isso vai efetivamente se tornar a caridade na sua plenitude, isso vai depender de cada um. Não existe um prazo. Isso vai depender de cada um de nós. Porque isso depende do como nós aproveitamos as oportunidades que a vida nos dá para fazer essa caridade. E isso também depende de como nós enxergamos essa caridade. Por quê? Se vocês perceberam, quando Jesus descreve o que deveria ser feito pelos irmãos, ele fala em alimentar, em dar a água quando ele tem sede, em visitá-lo quando ele está doente, quando ele está preso. Então, é muito mais do que só algo material, não é só comida, é tempo, é presença. Então, às vezes, a caridade é um sorriso, é um abraço, é um carinho, é simplesmente ouvir uma pessoa que precisa conversar com alguém. Então, a caridade ela é muito mais ampla. E quando nós conseguimos perceber isso, e conseguimos fazer isso de uma forma natural, ela chega a esse ponto que você colocou, Marcelo. Mas isso vai depender de cada um de nós. Só que a gente tem que começar em algum ponto. Que ponto é esse? Cada um vai encontrar. Então, nós temos que começar a ter essa visão de que é pelo outro e por nós mesmos que nós fazemos por Jesus. Eu não estou dizendo, só um minutinho, Fernanda, eu não estou dizendo, tá? Por favor, fique claro, que as pessoas que se dedicam a Jesus, que têm imagens de Jesus, que oram a Jesus, estão erradas. Não é isso. Isso tem importância. Eu estou dizendo que isso não é. Ser cristão não é só isso. Eu garanto para vocês que Jesus fica mais feliz quando você dedica o seu tempo para ajudar alguém do que dedicar o seu tempo a ele, especificamente. Por quê? Porque quando você ajuda alguém, você está ajudando a ele. Como ele mesmo disse. Fala, Fernanda. Eu acho até que você já explicou, mas a gente tem que falar, né? A Cristina falou assim, a doação já é tão espontânea, não é forçada. Como uma coisa simples está sendo difícil de ser entendida. Hipocrisia, creio que não seria nunca. É simples, mas é difícil de compreender porque, primeira coisa, é difícil de compreender, apesar de ser simples, por quê? Porque quando Jesus fala em auxiliar o próximo, como a Marcela falou, a gente já tem a dificuldade de fazer a caridade sem esperar nada em troca. Esse é um ponto. Aí vem o segundo passo, que é entender que é fazer a caridade ao próximo e que esse próximo são todos. Todos. Independente do que ele tenha feito. Aí já é um outro ponto. Porque fazer caridade para quem você ama, para quem você gosta, isso é mais fácil. Agora, dedicar o seu tempo, o seu carinho, sua atenção para alguém que você não conhece ou, vamos dizer que seja até pior, para quem que você conhece, mas que te magoou, que te ofendeu, isso já é um passo que nós ainda não chegamos lá, mas vamos chegar. Marcelo? Ainda falando assim em caridade, eu penso que eu entendi, eu penso que eu entendi o que você falou, que a gente alimentando o outro, né, com atenção, com todas as possibilidades de atenção, todas, né? Carinho, alimento,
aquecer o outro, de qualquer forma a gente está alimentando diretamente a Deus, né? Já que cada um de nós tem lá a fagulha de Deus, né? Mas e quando eu não consigo alimentar isso dentro de mim? Quando eu não consigo alimentar essa parte divina em mim? Quando eu não compreendo isso em mim, como é que eu vou conseguir alimentar isso no outro? Da mesma forma que você explicou anteriormente? É um processo e nós temos que entender que, né, pegando, né, o mandamento que Jesus trouxe, que é amar ao próximo como a ti mesmo, nós temos que fazer pelo próximo, mas também a nós. Então, essa caridade é para com o outro e é para conosco também. Por quê? Nós temos que entender que Deus está em todos nós. Jesus está em todos nós. Então, se eu vou auxiliar ao próximo, porque Jesus me disse que auxiliando ao próximo, eu estou auxiliando a ele, eu tenho que entender que eu também faço parte disso. Então, também preciso de auxiliar a mim. Não é só ao outro, é a todos, porque o outro é irmão de Jesus, é filho de Deus, eu também sou. Então, nós temos que compreender que a caridade, que é muito além que doar coisas materiais, a caridade é efetivamente o caminho para que nós consigamos alcançar esse nível evolutivo que nós tanto sonhamos. Só que nós temos que ter a compreensão de que isso é um caminho longo e que nós não podemos nos cobrar a prática e a compreensão dessa caridade na sua amplitude hoje. A música que eu pedi para que a Fernanda cantasse, deixa eu só pegar ela aqui, 85. Ela fala o seguinte, a frase principal: caridade, amigos e irmãos, é o amor transformado em ação. Se tem um tema que todos nós temos dificuldade de compreender, é o amor. Eu tenho que amar Deus sobre todas as coisas, eu preciso amar o próximo como eu mesmo, mas que amor é esse? Ah, o amor incondicional. Nós sabemos amar desse jeito? Não. Ah, amor de mãe é incondicional? Não é. Amor incondicional, nenhum de nós, pelo menos até o momento, conseguimos colocar em prática. Isso quer dizer que nós não amamos? Não. Isso quer dizer que nós conseguimos amar dentro da nossa compreensão do que é o amor. Cada um de nós coloca o amor, pratica o amor dentro do seu nível de compreensão. Um dia, quando nós tivermos alcançado um nível maior evolutivo, nós conseguiremos colocar esse amor incondicional em prática. Mas, por enquanto, não. Como que eu coloco amor em prática? Caridade. A caridade é a forma de você colocar o amor em prática. Ah, mas eu não posso só amar a pessoa, eu posso estar aqui, olhando para a Roseli e amando a Roseli. Isso é uma prática. Tá, eu tenho prática, porque eu estou emanando pensamento, eu estou emanando energias positivas para a Roseli, eu estou doando para ela. Isso também é uma forma de caridade. A oração, o emanamento de pensamentos positivos é caridade. Mas eu posso fazer mais que isso, não posso? Então, a caridade é como eu consigo praticar este amor. E se eu não tenho esse amor incondicional, se eu não tenho esse amor pleno, se eu não consigo ainda tê-lo, eu também não vou conseguir praticar a caridade na sua plenitude. A incondicional. Então, se eu tenho amor, aquele amor que eu consigo ter hoje, que caridade que eu vou fazer? O que eu consigo fazer hoje. Tudo dentro dos limites de cada um de nós.
Só um minutinho, Fernando, você tinha levantado a mão, Marcelo? Você falou a frase, amar o próximo como a ti mesmo. Mas eu estaria errada se eu falasse que muitas vezes eu coloco o outro, a caridade que eu pratico ao outro, como em primeiro lugar para eu poder me esconder dos meus problemas ou para eu não enxergar totalmente o que eu estou passando, bem nessa linha assim. Não vou generalizar e dizer que, né, todos fazemos isso, ou todos que colocamos o próximo, né, à frente das próprias prioridades, é por isso que faz. Mas sim, isso pode acontecer. De muitas vezes você se dedicar ao próximo por não querer lidar com você mesmo. Assim como acontece o contrário. Muitas vezes, né, você vive a vida do próximo não ajudando ele, muito pelo contrário, criticando, fazendo mal ao próximo. Por quê? Você quer focar nos problemas dele, para não olhar os seus. Então, muitas vezes, sim, você coloca o próximo na sua frente, seja lá para quê, seja para ajudá-lo ou não, porque muitas vezes você não quer lidar com você mesmo. Mas, cada caso é um caso. O que nós temos que avaliar é se nós estamos fazendo isso e por que estamos fazendo isso. Qual é o limite? Qual é o limite em que eu posso ajudar o outro, né? Qual é o limite em que eu estaria colocando ele à minha frente? Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que eu estou sendo extremamente caridoso com o outro e estou deixando de ser caridoso comigo? Esse limite quem vai ter que encontrar é cada um de nós. Mas vocês precisam avaliar o quê? Caridade é prática do amor, certo? E, portanto, não deveria trazer dor e sofrimento. Então, se você está ajudando o próximo e está sofrendo com isso, avalie se você está doando o que deve doar, na quantidade que deve doar, se você não está se prejudicando com isso e deixando de ser caridoso consigo. Então, isso é uma avaliação que cada um tem que fazer, porque isso vai depender de cada um. Fernanda? Adriana e Fred querem perguntar. Adriana, primeiro? Isso, depois Fred. Primeiras damas. Você poderia me dar a sua opinião sobre o que você entende de Jesus ter chamado o outro de pequenino? Por que ele chamou de pequenino? Todos nós somos pequeninos. Todos nós ainda somos pequeninos. No capítulo, né, que a gente leu agora da Bíblia, nós temos a imagem do Filho do Homem, né, que ele está falando de si, que fala em nome do Pai Maior. Então, nós temos Deus, nós temos Jesus, e todos os demais somos nós. Nós ainda estamos longe de alcançar o nível de Jesus, o nível de Deus. Todos somos pequeninos. E isso é interessante você ter perguntado por quê? Porque ele coloca pequeninos para todos. Os da direita, os da esquerda, todos somos pequeninos. Isso está mostrando a nós o quê? Que esse julgamento, tudo isso que foi descrito, não é quando nós estivermos, né, no nosso momento evolutivo final. Esse julgamento que nós fazemos, do quanto fomos bons, entre aspas, ou maus, entre aspas, acontece agora, enquanto nós somos ainda pequeninos. Nós somos ainda muito pequenos diante, e eu não vou dizer que nós somos pequenos diante de Deus ou de Jesus, eu vou melhorar a frase, e vou dizer que nós somos pequenos diante do que nós ainda seremos. Porque nós temos uma potencialidade gigantesca.
Todos vocês, né, já leram ou já ouviram um trecho da Bíblia, do Gênesis, em que fala que Deus nos criou sua imagem e semelhança. Alguém aqui já deve ter parado para pensar como? Como que nós, imperfeitos, alguns de nós ainda capazes de cometer atrocidades, podemos ser imagem e semelhança de Deus? Nós não somos a imagem e a semelhança hoje do que Ele é. Nós não temos a capacidade que Ele tem, mas nós temos a potencialidade de ter, porque nós viemos dele. Imaginem que nós somos sementes. Ele é a árvore. Quem somos nós? Meras sementes perto de uma árvore gigantesca. Mas dentro da semente tem tudo o que a semente precisa para um dia chegar a ser uma árvore. Só ainda não é. Então nós somos sim pequeninos. Mas podemos crescer quando nós conseguimos compreender o que temos que fazer e como fazer. E Jesus veio trazendo todos esses ensinamentos que a gente vem conversando durante todas essas palestras, justamente para isso. Tentando nos mostrar como crescer. E crescer auxiliando o meu irmão a crescer junto comigo. Respondi, André? Fred? Oi, tudo bem? Olha só, você começou a falar desse processo, mas assim, eu aqui, não é que eu não estou entendendo o que você está falando, para mim está perfeito, mas eu não estou conseguindo unir, encaixar a dor nesse contexto, dor, sabe? E a dor minha, porque olha só, Jesus ele fala o seguinte, ele é o Consolador, ele veio anunciar um Consolador, sabe? E aí, se ele é o Consolador, significa dizer que ele não veio falar para pessoas que não se utilizam ainda da dor. Poderia ser diferente, poderíamos não nos utilizar, mas a dor ainda é necessária, porque senão não teria o Consolador, sabe? E aí eu estou querendo encaixar a dor nesse contexto. Você já até falou, mas meu tic-teco não estão conseguindo encaixar, entendeu? A dor é útil, ainda é necessária, mas em breve não vai ser. A dor é extremamente útil para nós, e todos nós sabemos disso, por quê? Porque nós aprendemos com ela. Então, cada um de nós, quando se depara com o fato de que nós deixamos de auxiliar o próximo quando podíamos ter feito, nós deixamos de cuidar do nosso irmão quando podíamos ter feito, deixamos de cuidar de nós quando podíamos ter feito, isso traz dor. E muitas vezes, com essa dor, nós alimentamos o sofrimento. O que é descrito várias vezes na Bíblia como o nosso inferno pessoal. Isso é ruim? É desagradável. Mas tem a sua utilidade. Por quê? Porque nós aprendemos com a dor. Então, quando chegar no momento em que nós temos a capacidade de compreender quais foram os nossos objetivos, o nosso planejamento reencarnatório, aquilo que a gente realmente colocou em prática, aquilo que a gente deixou de colocar em prática, quando isso ficar claro na nossa cabeça, e nós, começarmos a vestir as carapuças, isso vai trazer dor. E, possivelmente, nós vamos sofrer com isso. Mas isso não quer dizer que eu não vá aprender. Por quê? A partir dessa dor, eu posso aprender a fazer diferente. Seria muito bom se eu conseguisse fazer diferente só com o conselho do outro? Seria.
Só com o exemplo do outro? Seria. Tem coisas que eu consigo fazer vendo, né, usando do exemplo do meu irmão ou dos conselhos que ele me dá, tem coisas que eu consigo fazer, mas tem coisas que eu ainda não consigo. Por isso que a gente usa o termo de que a dor ainda é necessária. Nós estamos num momento evolutivo em que nós ainda não somos capazes de fazer tudo o que precisamos fazer sem sentir a dor. E aí vai um alerta. Nós temos que ver a dor como amiga, mas temos que tirar essa dependência que nós temos dela. Então, como o Fred colocou, a dor é útil, a dor nos ajuda a crescer, mas eu posso crescer sem ela. Então, a gente tem que parar de usar a dor. Não, eu só aprendo pela dor. Não. Eu consigo aprender de outras formas. Vocês aprenderam várias coisas da vida de vocês sem precisar da dor. O problema é que a gente costuma não lembrar disso. A gente só costuma lembrar de quando doeu. Mas a gente consegue aprender sim sem ela. Vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais dela. Isso vai depender de cada um quando isso vai chegar. Fernanda? Perguntaram assim, naquilo que você leu antes, né? Foi separado esquerda e direita. Posso entender como a separação do trigo e joio? A parábola do trigo e do joio é bem diferente, né? Mas a gente pode colocar dessa forma, né? O objetivo do trecho da Bíblia que traz a parábola do trigo e do joio, ela é um pouco diferente, mas sim, ela fala daqueles que têm boas e má, aqueles que têm boas e más ações, desculpa. Né, a gente poderia colocar, né, ao invés de bodes e ovelhas, ou cabritos e ovelhas, isso vai depender da versão da Bíblia, e trigo e joio, não importa. Mas é até interessante você ter, né, a pergunta ter colocado o trigo e o joio, porque percebam o seguinte, a ovelha vem como a imagem de uma coisa boa, o bode de uma coisa ruim. O trigo, a imagem de uma coisa boa, o joio de uma coisa ruim. Mas será que o joio não tem nada de bom? Será que o bode não tem nada de bom? Lógico que tem. Talvez nós não vemos a utilidade que nós vemos no trigo, mas o joio tem a sua utilidade. Ele tem as suas qualidades. Só que não da forma como nós enxergamos a qualidade que tem no trigo. Então, essa visão dos bons e dos maus, nós temos que compreender que, na verdade, é a nossa visão dentro do que a gente compreende do que nós deveríamos ou não ter feito. Não é Jesus nem Deus nos julgando. Porque nós não somos bons e maus. Como é que eu poderia ter irmãos maus se todos somos a imagem e semelhança de Deus? Nós não somos maus. Nós cometemos equívocos. Cometemos equívocos porque ainda não temos o nível de compreensão moral necessário para agir diferente. Por que nós não temos esse nível de compreensão moral? Isso vai variar de cada um. Porque não faltaram oportunidades para aprender a nenhum de nós. Alguns de nós não aproveitam todas as oportunidades, alguns de nós têm uma evolução um pouco mais lenta, mas todos nós iremos aprender. Então, a gente pode comparar com o trigo e o joio? Pode. Mas lembrando que o joio também tem as qualidades que não devem ser esquecidas. Quer perguntar mais alguma coisa, Fernanda? Não?
Esse trecho da Bíblia, em que Jesus fala em auxiliar o próximo, para com isso estar agradando a Ele, chegando a Ele, ela é comparada a outras passagens da Bíblia. No Evangelho segundo o Espiritismo, que, se eu não me engano, está no capítulo 15, esse trecho, ele utiliza esse trecho da Bíblia, juntamente, por exemplo, com a parábola do bom samaritano. E com outras passagens em que ele fala sempre em auxiliar ao próximo. Por que parece tão simples como a Cristina colocou? Tão simples e tão difícil ao mesmo tempo. Por que muitos de nós ainda vestimos essa imagem de bons moços? De que adoramos a Deus, seguimos Jesus, mas não conseguimos estender a mão a um irmão do nosso lado. Já pararam para pensar que é muito mais fácil com aquele que está do nosso lado do que com Deus? Por quê? Por que a gente tem tanta dificuldade? Deus está em tudo. Jesus está em tudo. Mas nós ainda o vemos longe. Deus no céu, Jesus no céu. Então, nós ainda o vemos a uma certa distância. Para nós ainda parece mais simples adorar a Deus do que simplesmente dar um prato de comida a uma pessoa que está do meu lado. Por quê? Porque, primeiro, dá muito mais trabalho eu ajudar aquele que está ao meu lado, porque eu vou ter que lidar com alguns sentimentos que eu não preciso lidar para amar, para adorar a Deus. Eu nem vou dizer amar a Deus. Eu vou ter que lidar com o meu orgulho, com a minha vaidade. Eu vou ter que lidar com vários sentimentos meus para conseguir praticar essa caridade. E adorar a Deus, e percebam que eu não estou falando do amar a Deus. Adorar a Deus, basta que eu vá numa casa religiosa, bato meu joelho no chão, fique lá orando quanto tempo eu achar necessário, e para mim isso basta. Por que eu estou dizendo adorar e não amar? Porque se imagine o seguinte, se Jesus diz que para cuidar dele, você tem que cuidar do seu irmão, eu compreendo que para Deus sirva da mesma forma. Porque se um irmão disse isso de mim, imagina o meu pai. Então, amar a Deus é amar ao próximo. Fala, Fernanda. Adriana. Perguntar. Eu estava fazendo essas perguntas, Jeane, e eu estava aqui me questionando sobre como está difícil hoje para nós. Eu sei que isso pode ser até uma desculpa ou justificativa, mas a caridade, ela está difícil porque hoje nós estamos duvidando muito do outro. O tempo inteiro hoje, quando você quer ajudar alguém, parece que depois vem uma circunstância que a verdade aparece, que a pessoa estava te enganando, sabe? Esses pormenores que hoje parece que tudo está envolvendo uma enganação. Então, você poderia falar alguma coisa sobre isso? Posso. Eu compreendo o que você está dizendo, mas, né, não vou repetir as palavras do palestrante passado sobre justificativa, né, mas isso não justifica por quê? Porque muitas vezes eu deixo de ser caridoso com alguém que eu sei que é muito próximo a mim, por exemplo, e que eu sei que realmente precisa, eu sei que não está me enganando.
E aí, qual é a justificativa quando alguém, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo, amiga sua, te liga, precisando conversar com você, e você olha o telefone e finge que não viu a ligação, porque está sem saco de falar com ela, porque não quer, é porque ela está te enganando? Não, você sabe que ela não está te enganando. Então, na verdade, a gente usa muitas vezes essa justificativa de que eu não vou ajudar fulano porque ele vai gastar esse dinheiro com isso. Porque eu, na verdade, ele está pedindo ajuda, mas ele não precisa de ajuda, né? Ele está falando que precisa disso e não vai usar o que eu estou oferecendo como ajuda para suprir a necessidade real. Nós usamos isso de justificativa e existe, né, até um porquê. Mas nós temos que assumir que por muitas vezes nós deixamos de ajudar e não é por isso. Primeiro, nós não somos obrigados a fazer caridade a ninguém. Jesus, em momento nenhum, no trecho, né, da Bíblia, diz que nós somos obrigados a isso. Você tem a opção de não fazer. Mas isso vai gerar consequências. Essa é a questão. O não fazer é uma opção. Mas isso vai ter consequências que você vai ter que lidar com elas. Agora, se você está disposto a fazer, faça. E não crie justificativas quando não quiser fazer. Simplesmente não faça. Se, digamos que alguém te peça ajuda e você fala, eu acho que eu não devo ajudar. Diz isso para você e pronto. Você não precisa ficar dando justificativa para ninguém. Eu não vou ajudar porque eu acho que eu não devo. Agora, se mesmo com todos falando que aquela pessoa vai usar o dinheiro para outra coisa, se você acha que deve ajudar, ajude. E não precisa justificar. Ajude porque você acha que deve. Nós sempre tentaremos justificar as nossas ações porque nós sempre queremos a aprovação do outro. E a nossa? Mas nós temos que entender que nós não precisamos justificar as nossas ações. Nós precisamos fazer escolhas de acordo com aquilo que achamos que é certo e arcar com as consequências dessas escolhas. Então, se muitas vezes é a desconfiança de que você esteja enganado, que te faz não querer ajudar, tudo bem. Não ajude. Procure ajudar alguém que você sabe que não está te enganando, ou de uma forma diferente. Eu falei, caridade é muito mais do que simplesmente doar algo material. Um sorriso, um bom dia. Conversar com alguém. Um conselho. E além disso, nós temos que entender o seguinte. Se você faz por alguém e esse alguém está te enganando, a sua caridade, ela deixou de ser caridade? Não. Você deixou de ter o seu mérito na sua caridade? Não. Você deixou de fazer a sua parte? Não. Quem ganhou menos, eu nem vou dizer que saiu perdendo, mas quem ganhou menos em toda essa situação foi quem te enganou, não você. Até porque a caridade, o nosso objetivo é que nós consigamos fazer ela sem esperar nada em troca. Então, se a gente faz sem esperar nada em troca, qual a diferença se a pessoa está me enganando ou não? Então, isso é uma coisa que nós temos que avaliar. Se eu estou fazendo porque eu acho que eu devo e a pessoa me enganou, ok, da próxima vez eu vou repensar 2 vezes se eu ajudo esta pessoa desta forma. Porque eu não preciso deixar de ajudar, eu posso ajudar de outra forma.
Mas o ideal é que eu não esperasse nada em troca. Obviamente, nós sabemos, como já, né, nós já falamos aqui, que nós ainda não conseguimos fazer essa caridade sem esperar algo em troca. Mas nós temos que, ao menos, tentar praticá-lo. E aí, antes de você continuar, Adriana, eu até colocaria algo mais. Quando você ajuda alguém e essa pessoa te engana, eu vou te dizer que a sua caridade foi duplicada. Porque muitas vezes, é quando ele faz isso e percebendo que fez isso, é que muitas vezes ele começa a mudar. Quando ele percebe que te enganou, quando você percebe que foi enganado. Quando você faz algo a alguém que machuca a pessoa e depois você percebe que machucou a pessoa, muitas vezes é quando você muda. Então, eu não digo para vocês não fazerem, eu digo para vocês avaliarem e só fizerem aquilo que vocês quiserem fazer de coração. Mas se fizerem e não tiverem o resultado que esperam, não. Alimentem sofrimento, não alimentem dor por causa disso, nem deixem de ajudar a essa ou a próximas pessoas. Só aprendam. Aprendam com isso. Pode? Você levantou a mão? Não? Fernanda? Ah, Marcelo, desculpa. Marcelo. Tá em outro ponto. A Adriana tá num lado, você tá do outro, eu tava olhando para cá, desculpa. Você falou várias vezes sobre a caridade sem nada em troca, caridade sem nada em troca, mas me corrija se eu estiver errada, não existe nada sem nada em troca, porque tudo que você faz, você ganha um aprendizado. Então, você pode não ter a intenção, mas que a gente ganha, a gente sempre vai ganhar, né? Tudo que a gente faz com ou sem intenção de ganhar, a gente vai estar ganhando sempre, né? Mesmo sem ter a intenção. Então, sempre será uma via de mão dupla, né? Porque ação e reação, não é isso? Lei da ação e reação. Como o próprio, né, Francisco de Assis colocou, é dando que se recebe. Quando eu falo caridade, é sem esperar algo em troca. Não é sem receber. Porque a gente precisa entender que existe uma diferença. Eu já tive, Fernando. A gente precisa ver que a gente tem uma diferença. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz a caridade esperando algo em troca e nem sempre a gente consegue receber. E aí vem a lei da ação e reação, vem Francisco de Assis e diz que é dando que se recebe. Mas eu dou e as pessoas não estão me dando devolutiva disso. Como é que eu estou recebendo? Ninguém diz que você vai receber daquela pessoa. E ninguém diz que você vai receber na mesma moeda. É dando que se recebe. Mas como se recebe, isso vai depender de cada um de nós, das necessidades de cada um de nós. Então, se eu dou amor, eu recebo amor. Da pessoa para quem eu dou amor, às vezes sim, às vezes não. Então, quem vai me dar esse amor? Eu não vou dizer Deus e Jesus, porque esse amor ele já nos dá o tempo todo. Mas eu vou dizer que quando você está doando amor, você está recebendo amor de uma pessoa que você menos esperava. Você mesmo. Porque para eu doar uma coisa, primeiro eu preciso construir ela em mim. Como é que eu vou doar água para alguém se eu não tenho um copo d'água dentre as minhas posses? Então, se eu tenho que doar amor para alguém, eu tenho que antes ter esse amor em mim. Eu tive que construir isso. Então, eu vou dizer que eu recebi até mesmo antes de doar. Só que eu não dou valor a isso e não percebo. Então, sim, Marcelo, sempre que eu pratico a caridade, eu recebo algo em troca. E digo para você que recebo muito mais do que doei. Só que não vou conseguir enxergar isso se eu
continuar tentando ver essa devolutiva da pessoa para que eu doei e tentando ver essa devolutiva no mesmo formato daquilo que eu doei. Eu recebo aquilo que eu preciso no momento em que eu preciso. Eu tenho que ter olhos para ver isso. Nós ainda estamos aprendendo a enxergar isso. Fernanda. Fred, quer falar? Fred? Oi, vamos jogar a lenha na fogueira. Vou fazer um comentário assim que eu acho legal. Normalmente, quando a gente vai participar de uma campanha de fraternidade, de caridade, ou de uma campanha de doação, eu acho que vem de encontro a isso que você está falando. Eu vou doar material. Eu vou doar um alimento para a pessoa se alimentar e etc e tal, né? E eu acabo focando muito no alimento que eu estou doando, sabe? E em alguns momentos, não estou falando que são todos que se enquadram nessa situação, mas em alguns momentos a gente vai fazer essa doação, eu vou falar desse jeito, um salto tão alto, tão alto, tão alto, que dificulta da gente receber justamente numa outra moeda, que é essa que você está falando, sabe? Então, ultimamente, quando eu participo de algumas, ou quando eu tento participar, eu tento até fazer uma oração antes de ir para participar desse processo, porque eu tento não me diminuir, mas eu tento me colocar de igual para aquele que eu estou doando. Estou falando da minha vivência, tá, gente? E aí o que acontece? Eu acabo percebendo que algumas coisas que eu tenho, mas que eu mesmo me deixo esquecer por conveniência, tipo a partilha, que é uma das coisas que eu mais vejo em quem materialmente tem necessidade, ela é muito melhor entendida por eles do que por mim, entendeu? Então depende muito de como você se propõe a doar isso daí. Se você vai doar de salto alto ainda por cima, porque você tem o material, graças a Deus, que lhe sobra, e com isso eu não estou condenando você fazer desse jeito, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, já tá feito. Pelo menos eu penso assim, entendeu? Se você puder me ajudar aí a desfazer esse bololô. Bom, primeira coisa, doar, né, de salto alto, como você colocou, né? Doar algo material porque está me sobrando e achando que eu sou melhor por isso. Não deixa de ser caridade, ok? Não deixa de ser ajuda. Porque quem está recebendo vai fazer uso e muito bom uso do que está recebendo. A grande questão é que eu tenho dificuldade, como você mesmo colocou, não de receber algo em troca, mas de valorizar e aproveitar o que eu recebo em troca. Então, a caridade, quando ela é feita entre iguais, né, como, né, foi colocado antes, e a Adriana, né, até lembrou nós todos pequeninos, quando nós fazemos a caridade para o nosso irmão, doando aquilo que a gente pode, mas entendendo que ele é um igual a mim, a caridade, ela flui de uma forma muito melhor para os dois lados. Para quem está recebendo e para quem está doando. Quando eu vou doar de salto alto, como você colocou, Fred, eu estou em cima, a caridade desce, mas ela tem muito mais dificuldade de subir. Porque se eu me considero muito acima daquele para quem eu estou ajudando, eu tenho muita dificuldade de enxergar aquilo que eu estou recebendo de volta. Não necessariamente desse irmão, mas de volta de mim mesmo. Então, não deixa de ser caridade, não deixa de ter o seu valor e também não deixa de ajudar essa pessoa a descer do salto. Porque muitos de nós começam a fazer caridade desse jeito. E aos poucos, enfrentando essa realidade, vendo as pessoas que necessitam, percebendo, né, como isso faz bem, a pessoa vai aos poucos diminuindo esse salto. Daqui a pouco ela está descalço do ladinho daquele que precisa. Então, existe o seu valor. Mas, obviamente, num primeiro momento, e se eu me coloco numa posição de sou o melhor, eu não vou conseguir aproveitar tudo aquilo que eu recebo, perceber tudo aquilo que eu recebo da mesma forma que eu poderia. E aí eu queria colocar, aproveitando, né, o gancho que o Fred jogou,
com relação a essa questão da doação material, doação daquilo que está me sobrando. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade de entender que a doação é tudo. Né? Como eu disse, é um sorriso, é uma oração, é um carinho, uma energia positiva, alguns minutos do meu tempo, um prato de comida, uma ajuda financeira, tudo isso é caridade. E tudo isso tem o seu valor. Não existe caridade que é menor ou caridade que é maior. Tudo vai ter o seu valor. Algumas têm maior proveito para aqueles que recebem, alguns têm maior proveito para aqueles que doam, mas todos têm o seu valor. Então, quando o Fred colocou, eu até me lembrei, já vi, Fernanda, eu lembrei de uma situação que há muitos e muitos anos atrás, né, quando eu era ainda criança, eu tinha uma dificuldade muito grande de entender quando acontecia uma grande tragédia, às vezes uma tragédia por questões climáticas, um terremoto ou algo do tipo, em que várias pessoas passavam necessidade, eu tinha dificuldade de entender qual era o valor da doação de oração. Eu lembro que as pessoas, né, em determinada situação, isso quando eu não tinha esse nível de compreensão, as pessoas precisando de coisas para comer, né, vamos supor num país lá na Ásia, aí os Estados Unidos manda tantos quilos de comida. A Inglaterra manda tantos litros de água. E aí eu ficava sem conseguir entender quando passava, né, por muitas vezes na televisão, o Vaticano, o Papa faz uma oração. E eu ficava tentando entender, mas ele não podia ajudar financeiramente? Podia. Talvez até fazia. Mas qual valor isso tinha? Só hoje eu consigo compreender isso. Que tinha um valor tão grande quanto ou até maior do que todas as doações materiais. Porque aquelas pessoas que estavam sofrendo, elas não estavam sofrendo só de fome. Elas não estavam sofrendo só de sede. Elas estavam sofrendo com desespero, com medo. Elas precisavam de acalento, de carinho espiritual também. Hoje, compreendendo que vários voluntários materiais estavam lá auxiliando, mas que incontáveis voluntários espirituais também estavam lá e que precisavam de uma doação energética gigantesca para o auxílio. Hoje eu consigo ver o tamanho do valor dessas orações. Então, caridade é muito mais do que a gente imagina. Então, às vezes, você não consegue ajudar financeiramente e acha que não pode ajudar. Se você não consegue ajudar naquilo que a pessoa te pediu, ajude naquilo que você pode. A pessoa te pediu uma ajuda financeira e você não tem? Você não pode? Ajude com o que você pode. Com conselho, com carinho, com uma oração para ela. Cada um de nós tem o suficiente para doar. Só talvez não tenha percebido isso. Porque ainda, né, tem essa imagem de que doação é algo material, ou seja, exatamente aquilo que o indivíduo pediu. Às vezes, o que ele mais precisa nem é o que ele pediu. Porque ele nem sabe o que precisa exatamente. Então, caridade é doar o que você pode doar. Por isso que eu digo que caridade não deveria doer. Fernanda? A Lu, ela fez um comentário assim: penso que fazemos a caridade, no fundo, pensando em ter o reconhecimento de Deus e ou Jesus. Tipo, fiz isso e vou ficar bem na fita com Deus e Jesus. E ainda fazemos a caridade pensando nesta recompensa, sim. Sim, existe. E mesmo assim eu digo que é caridade. Porque, como eu disse no início, a gente não faz caridade sem esperar nada em troca. Nós ainda não estamos neste patamar evolutivo.
Eu ajudo alguém esperando que a pessoa me agradeça. Eu ajudo alguém esperando que a pessoa, né, me retribua na mesma moeda quando eu precisar. Eu ajudo alguém esperando que as pessoas enxerguem que eu estou esperando, como o Fred colocou, muitas vezes para parecer como, né, o doador, aquela pessoa que faz bem ao próximo. Tem gente que doa simplesmente para bater do imposto de renda. Então, tem muita gente que doa simplesmente achando que é desta forma que vai conseguir, né, agradar a Deus e a Jesus. E eu vou dizer que está agradando. Talvez não tanto quanto poderia, mas está. Porque, como Jesus mesmo falou, é alimentando o seu irmão que você alimenta a mim. Obviamente, nós ainda poderemos fazer muito mais que isso de uma forma muito mais plena. Mas o pouco que nós fazemos, nós sim estamos agradando a Deus. Não estamos comprando nenhum terreno no céu. Mas estamos sim agradando a Deus. Estamos sim agradando a Jesus. Agradaremos mais ainda quando conseguimos fazer sem pensar nisso. Agradaremos muito mais quando fizermos isso sem esperar nada em troca. Mas por enquanto é o que a gente consegue fazer. E eles entendem isso. Jesus sabe exatamente quem nós somos. Ele sabe que nós não conseguimos dar mais que isso. E, como um irmão que nos compreende, ele não vai nos cobrar mais que isso. Então, se nós conseguimos fazer isso, ele vai aceitar e vai ficar feliz com isso. Só que tem uma coisa que a gente precisa saber. Ele sabe exatamente o que a gente pode ou não fazer. Então, avaliem se nós estamos dando o nosso melhor. Porque muitas vezes a gente fica dando justificativas, mas entenda, essas justificativas só servem para você. Jesus te conhece. Deus te conhece. Então, ele sabe exatamente qual é o melhor que você pode dar e se você efetivamente está dando o seu melhor. Então, nós temos que avaliar este ponto, né? Mas não há problema nenhum de nós fazermos esperando isso, né? Esperando agradar a Deus. É o que nós sabemos fazer até o momento. Um dia isso vai mudar. Marcelo? Desde o começo das palestras, eu sempre, de vez em quando, vocês trazem para a gente de como as falas de Jesus, ele falava mais simples por causa da época em que ele falou, né? Da época em que foi falado. E eu fico tentando, assim, eu fico pensando como que a gente ainda tem um pouco de dificuldade de assimilar as palavras de Jesus, às vezes, ainda nos dias de hoje. Então, eu me coloco um pouco como essa criança da frase, né? Como esse pequenino da frase, que tem um pouco dessa dificuldade. Mas eu imagino que essa frase traga para a gente poder agir um pouco uma inocência, assim, de uma criança, porque a criança, ela não julga o próximo. Se ela cai, ela levanta sem ficar olhando para quem está julgando de qualquer forma. Ela abraça o adulto como ela abraça a criança. Então, a criança, ela tem um pouco da inocência. Talvez a gente precise buscar um pouco mais dessa inocência. E outra coisa que eu queria que você me corrigisse se eu estiver errada. Eu acho que, assim, para a caridade, um pouco, eu tenho que começar a pensar que eu tenho que dar aquilo que eu tenho e ser aquilo que eu sou. Sem querer fingir ser outra pessoa, sem querer dar aquilo que eu não tenho. Porque muitas vezes, realmente, de fato, a gente quer dar o que não tem e ser quem não é para poder simplesmente aparecer de alguma forma. Seja aparecer para Deus, seja aparecer para o próximo, para quem a gente está doando, para o próximo que está olhando. Eu acho que, assim, eu começo a pensar que para poder começar a agir com caridade, eu preciso dar o que eu tenho e ser quem eu sou de verdade, de fato, para o próximo. Porque aí eu vou estar agindo com a minha verdade, com quem eu sou de dentro, de fato. Seria próximo a isso, alguma coisa parecida com isso, assim? Sim, por isso que eu até coloquei a questão de que nós não temos que ficar justificando quando acreditamos que não devemos doar ou justificando quando acreditamos que devemos doar. Nós temos que fazer o que nós acreditamos ser o certo, dentro do nosso entendimento.
Obviamente, nós temos que avaliar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos com aqueles que estão ao nosso redor, mas a escolha é feita por nós. Eu não tenho que fazer algo porque o outro diz que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer algo porque eu acho que eu tenho que fazer. Sou eu. Eu não tenho que dar mais do que eu tenho. Eu não tenho que me sacrificar pelo outro. Muitas vezes a gente vê a imagem de pessoas de grandes auxiliadores, como o próprio Jesus, como o Francisco, o Chico Xavier, como Madre Teresa, como pessoas que se sacrificaram em nome dos seus irmãos. Eu diria que nenhum deles se sacrificou em nome de ninguém. Jesus não se sacrificou em nosso nome. Nem a Madre Teresa, ninguém. Porque para eles não foi sacrifício. Sacrifício é quando você abdica de algo, quando você entra numa zona de desconforto em prol do outro. Eu vou fazer o sacrifício de ficar mal para te ajudar. Para Jesus não foi sacrifício. Para Madre Teresa não foi sacrifício. Para nenhum destes irmãos. Eles fizeram porque eles achavam que tinham que fazer. Eles fizeram porque eles se sentiam bem fazendo. Eles fizeram porque tinham aquele tamanho. Eles tinham a capacidade de fazer e estavam dispostos a fazer. E achavam que era o certo fazer. Nós não temos o nível que eles tinham. Então, nós não podemos cobrar, dar tudo que Jesus deu. Nenhum de nós está no nível evolutivo para viver o que Jesus viveu. Mas nós já temos a capacidade de dar aquilo que nós podemos, como Marcela colocou, de sermos quem nós somos. Então, nós temos que avaliar o que eu posso fazer para ajudar o meu próximo. Ah, isso eu não posso? Então não vou fazer. E não tenho que me sentir mal porque eu não consigo fazer. Eu tenho que doar aquilo que eu posso doar. Se a pessoa precisa de tempo, mas eu tenho que trabalhar, eu não posso parar o meu trabalho para ajudar essa pessoa, porque senão eu perco emprego. Isso para mim não dá agora. Não se sinta mal por isso. Procure outra pessoa, liga para alguém, olha, liga para fulano, acho que ele está precisando conversar. Peça alguém para fazer isso por você. Se você não pode, não fique se culpando por não ter podido ajudar a pessoa como você acha que deveria ter feito, porque muitas vezes você não tinha como. Fulano me pediu tal coisa, eu não fiz e ele ficou mal. Mas na época eu não podia fazer. Então, se na época você não podia fazer, por que você está se culpando por isso? Nós só podemos ir até onde nossas pernas nos levam. Mais que isso, a gente cai. E aí, do que adianta eu ajudar alguém a levantar se eu cair logo em seguida? O objetivo em ajudar alguém é que ele fique em pé do meu lado. Então, é auxiliar esse irmão que precisa, com carinho, com uma palavra, com um auxílio material, isso aí vai depender de cada caso, mas assumindo que existem limites que eu não consigo ultrapassar. Eu sei que isso talvez seja o ponto mais difícil. Principalmente quando este que precisa do auxílio é alguém próximo. Mães sabem do que eu estou falando. Mas eu devia ter feito mais. Mas eu devia ter auxiliado mais. Você fez o que você conseguia fazer naquele momento. Se poderia ter auxiliado mais, não sei, mas se pudesse, se culpar agora, vai mudar o passado? Não vai. Avalie neste momento o que você pode fazer. E lembre-se que a caridade tem que ser dentro do seu entendimento. Então, às vezes, a pessoa te pede algo e você, no seu entendimento, você acha que aquilo não vai ajudar a pessoa, muito pelo contrário.
Então você fala não. Não se sinta mal por isso, porque isso também é caridade. Dizer não, muitas vezes, é a melhor forma de você ajudar alguém. Porque muitas vezes nós desejamos coisas que só nos trarão dor. Então, Jesus fala, que pai daria pedras a um filho que pede pão? E eu diria para vocês, que pai daria pedras para um filho que pede pedras? Porque se o filho pedir uma pedra, o que o pai vai dizer? Não. Porque muitas vezes você tem, por estar de fora da situação, uma visão muito diferenciada daquela pessoa que está na situação, e você consegue enxergar que o que ele está querendo, o que ele julga como caridade, né? A caridade que você tem que oferecer a ele, você acha que não é um auxílio. Então não se sintam mal ao dizer não, quando vocês acreditam que devam fazer. Talvez, no futuro, você possa reavaliar e dizer, eu poderia ter feito. Talvez o não fosse a melhor opção, mas tudo bem, passou. Naquele momento, era o seu entendimento. Então, Marcela, sim, nós temos que auxiliar dentro do que nós somos agora. Porque talvez amanhã eu perceba que eu vou auxiliar de um jeito diferente. Mas agora é o que eu sou, é o que eu tenho e é o que eu posso oferecer. Sem me culpar por não conseguir oferecer mais que isso. Porque aí, se eu fizer isso, eu vou estar faltando com a caridade para comigo. Fernanda? Nenhuma? A caridade, gente, se vocês, forem avaliar, ela, não vou dizer que ela é a solução, mas ela é o caminho para nós conseguirmos alcançar basicamente tudo o que desejamos. Não é à toa que o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a caridade é intitulado Fora da Caridade não há salvação. Porque essa salvação que nós esperamos e que muitas vezes nós vemos na Bíblia como a entrada do reino dos céus, essa salvação nada mais é que o nosso crescimento. Essa salvação nada mais é do que a nossa evolução. E esse nosso crescimento depende de nós entendermos que nós não somos sozinhos neste mundo. Cada um de nós é parte de um todo. E aí, nós temos que entender isso por quê? Porque se eu sou parte de um todo, isso significa que se um não estiver bem, o todo também não vai estar. Todo o coletivo só vai estar na sua plenitude quando todos os indivíduos também estiverem. Então, se eu pensar só em mim, eu não vou conseguir alcançar isso que eu busco. Por quê? Eu só vou conseguir alcançar isso quando todos estiverem junto comigo. Por isso é que Jesus dizia que nenhuma ovelha ficaria para trás. Porque essa ovelha merece ser resgatada? Sim. Mas porque as ovelhas que estão no rebanho também merecem a presença dessa ovelha que ficou para trás. Porque o rebanho só é completo com todas lá. Então, é importante que cada um de nós abrace a doutrina, as crenças que adotou para a sua vida. Então, não há nada de errado em buscar uma casa de oração, não há nada de errado em ler a Bíblia, não há nada de errado em fazer orações a Deus, muito pelo contrário, tudo isso tem o seu valor e, como eu já disse, também podem ser encaradas muitas vezes as orações como caridade. Mas eu tenho que entender que eu preciso
enxergar aqueles que estão ao meu redor como parte disso. Eu não posso querer ter só o amor de Deus e o amor de Jesus. Vou dedicar a minha vida a Jesus e fazer mal a todos que estão ao meu redor. Desistir de ajudar a todos que estão ao meu redor. Porque eu não vou alcançar Jesus deste jeito. E ele foi bem claro quando disse isso. E aí eu vou fechar dizendo que isso prova mais do que tudo que a religião tem a sua importância. Mas ela, e eu espero que vocês me entendam, ela não é primordial para o crescimento de um indivíduo. Porque um ateu, se ele ajuda aqueles que estão ao seu redor, ele está alimentando Jesus. Ele está dando água a Jesus, sem mesmo saber disso. Ele nem está fazendo em nome de Jesus, ele está fazendo em nome do irmão dele. Mas ele está agradando a Deus, a Jesus, como nós tanto buscamos. Então, é importante as doutrinas que nós abraçamos, porque elas nos ajudam a nos manter em pé, a nos manter firmes. Mas mais importante que isso, é nós percebemos que nós somos irmãos e é no auxílio, na caridade ao próximo que eu vou alcançar o meu crescimento e o crescimento da humanidade como um todo. Tudo bem? Eu agradeço a presença de todos vocês. E queria que vocês entendessem que o tempo que vocês tiraram da vida de vocês, da sexta-feira à noite de vocês, né, apesar de muitos estarem em isolamento, para estarem aqui, também não deixa de ser um ato de caridade. E é um ato de caridade para com vocês. Porque toda vez que nós nos encontramos, nós temos a oportunidade de aprender um pouco mais, trocando as experiências e crescendo juntos. E é assim que funciona. Tudo bem? Eu não sei se ele vai aceitar, mas eu queria muito a oração do Joel agora. Fecha, Joel, pra gente. Amado Pai, Mestre e amado Jesus, cada dia que passa, cada ensinamento que ouvimos, cada vez que separamos linha por linha, buscamos nas palavras mortas o Espírito que vivifica, como é grande esse ensinamento. Gostaríamos de ter a profundidade de saber ler cada um deles, aprender cada um deles. Mas se eu não tenho isso neste momento, essa profundidade, é porque ainda eu não estou preparado para receber a todos e não colocá-los em prática. Assim, Mestre, continue com seus ensinamentos mais vívidos do que nunca e que a nossa prática leve a cada dia a aproximar cada vez mais dessa profundidade. Fique conosco, nos ajude, puxe até nossas orelhas quando necessário, mas o importante é que nós nunca mais nos afastemos de você. Que assim seja.